9 horas, 1 minuto, alguns segundos. Este é o Bom Dia Açores e agora estamos, como é hábito, às quintas-feiras com o Sr. Padre Vítor Arruda. Bom dia. Bom dia, Lucélia. Tudo Bom bem dia, a semana? Ana. Está tudo bem? Dona Ana. Bom dia. Está tudo bem contigo? É verdade, está tudo bem. Apenas muita umidade e muito Isso calor é nestes últimos insuportável. dias. Eu, em outra encarnação, não quero ir para os Açores viver. Vai para onde? Para o Alasca? É só Alasca, ou Sibéria. É Sibéria. Eu lido muito mal com o calor úmido. Muito mal com isto. Mas é assim. Pois, esta umidade é terrível. É. E hoje, Tá então? bom. Hoje vamos preparar o 17º domingo do tempo comum. Vamos sair do Evangelho de Marcos. A Igreja faz um desviozinho para o Evangelho de João durante umas 4 ou 5 semanas, porque Marcos é muito pequenino, não dá para todo o ano com certeza, e então vamos ao Evangelho de João e vamos ler durante essas 4 ou 5 semanas aquilo que é chamado no Evangelho de João o discurso do pão da vida. E é nele que está incluído o texto da multiplicação dos pães, que hoje vamos ler. João 6. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus respondeu: Mandai sentar essa gente. Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os bocados que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: Este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Este é talvez dos textos que eu mais conheço da Bíblia. É este, E sabes, das multiplicações dos pães. E sabes que é curioso que é o único milagre que os 4 evangelistas descrevem. Nenhum evangelista repete outros milagres que estão noutro. Os 4 evangelistas repetem o mesmo milagre. Quer dizer que este texto deve ter sido muito importante na altura para os 4 evangelistas o porem no seu texto. Nós vamos tentar explorar um pedacinho este texto, porque é muito interessante, e também para percebermos o que é esta história da multiplicação dos pães. Como é que achas que terá aparecido aquele pão todo para 5.000 pessoas? Só tinha 5 pães e 2 peixes. Como é que aconteceu? Como é que isto aconteceu? Toda a gente trouxe um bocadinho. Muito interessante, é isso mesmo. Já chegaste lá. É que durante muito tempo pensou-se que tinha acontecido, que Jesus tinha feito ali um milagre deste estilo, como as pipocas que a gente põe no micro-ondas. Que elas crescem. Então, começa ali a pipocar, a dar muitos pãezinhos. De pouco Jesus fez muitos. Se na tua casa, ao cozeres pão, se meteres 10 no forno, desses 10 pães não vai sair 30 ou 40 ou 50. Se tu não podes fazer isso, Jesus também não faz, porque a natureza que existe é tão natureza para ti como é para Jesus. Jesus não foi contra a natureza, não fez nada contra a natureza. Se eu não consigo fazer de 10 pães 1.000 pães, Jesus também não consegue fazer de 10 pães 1.000 pães. Portanto, não pode ter sido isso. Cada um trouxe porque ele não vai contra a farelo e natureza. partilharam Ele não vai todos. contra a natureza. Este milagre, muitos biblistas já não chamam o milagre da multiplicação dos pães. É o milagre da palavra. Jesus convenceu de tal maneira aquelas pessoas, com a sua palavra, que toda a gente começou a pôr em comum o que tinha, pôr em cima da mesa o que tinha levado.
que muitos tinham levado, e não acredito que todos tivessem levado, mas muita gente foi prevenida, sabiam que iam para longe, sabiam que seguir Jesus implicava um dia inteiro ou 2 dias às vezes, e portanto levaram o seu farnel. Muita gente tinha levado, só que alguns não tinham levado. E os que tinham levado, vendo que muitos não tinham levado, já estavam guardando para si. Eu não vou mostrar, senão os outros vão me pedir também. E Jesus pregou, a pregação de Jesus foi tão convincente que aquela gente começou a pôr em comum o que tinha. Começando por um rapazinho, diz aqui, um rapazito que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. É curioso que João fala de pães de cevada, porque o pão de cevada é o pão dos pobres, naquela altura. O pão de trigo era o pão para os ricos, o pão de cevada era o pão para os pobres. Quer dizer que os pobres às vezes partilham muito mais que os próprios ricos. Na casa do pobre cabe sempre mais um. Às vezes na casa do rico é só meu, é tudo meu. Mas de facto o que aconteceu aqui foi a partilha. Toda a gente pôs em comum. Só que muitas vezes os católicos acham que seria mais milagre Jesus de 10 pães fazer 1000 do que o coração das pessoas ter ficado de tal maneira generoso que pusessem em comum o que tinham. Acham que seria mais milagre Jesus fazer uma coisa assim espampanante, diferente, de 10 pães fazer 5 pães fazer 1000 pães. Não, é mais milagre converter um coração do que fazer de 5 pães 1000 pães. Isso é maior milagre. Se Jesus convenceu o coração daquelas pessoas, a missão estava cumprida. Ele estava a cumprir a sua missão. Que era, de facto, ele veio foi para isso. Foi para converter o coração das pessoas, para mudar o coração das pessoas. E este milagre, de facto, nesse aspecto, é muito interessante mesmo. E é curioso, a semana passada, até o salmo da missa foi o salmo 22, que é o salmo do pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o João tem o cuidado de dizer que havia ali muita gente, muita relva, havia ali erva. E então Jesus é esse pastor que cuida de nós, cuida das suas ovelhas. Quando se está com Jesus não falta nada. Quando a gente aprende a lógica de Jesus, a maneira de pensar de Jesus, a maneira de estar na vida de Jesus, nunca falta nada para ninguém. Todos ficam saciados, ainda resta sempre. Ainda restaram 12 cestos. Os números aqui são simbólicos, todos eles são simbólicos, como nós sabemos. Mas, de qualquer maneira, este milagre que nós vemos aqui é o milagre da palavra. As pessoas ficaram de tal maneira convencidas com aquilo que Jesus foi dizendo que viram-se na obrigação de pôr em comum tudo o que tinham levado. Até porque, diz no início, que as pessoas seguiam Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Havia um certo interesse. Havia um certo interesse ali. E Jesus teve que convencer as pessoas a mudar de atitude. Porque eu não posso procurar Deus para me resolver os meus problemas. Não posso. Não é justo da minha parte. Não é correto da minha parte. Deus não serve para resolver problemas. Deus não é tapa-buracos dos meus problemas. Eu não posso procurar Deus por interesse. Não será amor. Se tu amares alguém por interesse, não é amor. É interesse. É interesse, não é amor. Tem que se tirar a palavra amor daí. E as pessoas procuravam Jesus por interesse, até porque depois deste texto, na outra semana, Jesus vai dizer: vocês procuram-me por causa do milagre que eu fiz ou por causa da minha palavra? Jesus quer centrar a história. Para a semana vai dizer isso, no outro texto que vamos ler. Procura-me é por causa dos milagres que eu faço, para vos facilitar a vida, ou é por causa da palavra que eu vos prego? Porque Ele quer que as pessoas o procurem, é por causa da palavra, com absoluta gratuidade e não com interesse absolutamente nenhum. Nós vivemos num mundo em que há gente que passa fome, infelizmente. Da história da humanidade do século XXI, vai ficar nos livros a história daqui a 1000 anos, como a gente lê livros de história de há 1000 anos ou 2000 anos, houve guerras há 1000 anos, os homens ainda estavam nessa fase. Houve guerras há 2000 anos, os homens ainda estavam nessa fase. Daqui a 1000 anos, quando perceberem a evolução que a gente tem em todos os níveis, e disserem, os homens continuavam a fazer guerras. Estupidez. Havia gente que passava fome. Absolutamente estupidez. Porque não é admissível que hoje, no século XXI, haja gente a passar fome. Não é admissível. Falta muitas multiplicações de pão. Falta muitos textos destes para as pessoas perceberem que o que eu tenho a mais não me pertence. O que eu tenho a mais não me pertence. Há santos que foram declarados santos pela Igreja que dizem: o que tens a mais pode ser roubado por outro porque não te pertence. Admitem o roubo neste sentido. Já que não partilhas, alguém tem que ir buscar.
Porque não estás a perceber que não é teu. Não é nosso. O que eu tenho a mais não é meu. Há santos. São Francisco, até São Francisco, que é um grande exemplo do Papa Francisco atual, dizia aos: quando vocês tiverem fome, não têm que comer, vão roubar para comer. Não há problema. Não é roubar para destruir, é roubar para comer. Não há problema, porque não é roubar. A encíclica do Papa Infelizmente, atual. em alguns países subdesenvolvidos há tradições em que eu há relativamente pouco tempo vi esta notícia de um miúdo com 5 anos que roubou pão e cortaram-lhe uma mão. Pois há países muçulmanos que ainda fazem isso, daqueles que têm o islamismo radical. É do mais cruel que pode haver. Não tem lógica. Para já, mesmo que ele tivesse roubado, seja até que fosse um telemóvel ou uma coisa qualquer, não era um motivo para fazer isso, mas muito menos pão. Pois, claro. Ele foi roubar para infelizmente, o mundo que nós estamos a viver ainda tem muito disso. Infelizmente. Uma coisa também que nós vemos aqui é: ninguém destas pessoas que acompanharam Jesus, ninguém abriu a boca no sentido de pedir fosse o que fosse a Jesus. Jesus percebeu que havia ali um problema. Ele percebeu. E isto é importante também para a nossa relação com Deus. Eu não tenho que abrir boca a Deus, nem fazer correntes de oração, nem o meu marido está doente, o meu filho está doente, a minha mãe está doente, faz uma oração por isso, na missa lembra-te disso. Se a oração é para lembrar a Deus, seja o que for, é uma inutilidade. Deus sabe, antes das coisas me acontecerem, que elas me vão acontecer. Porque para Deus tudo é presente. Não é porque Ele controla a minha vida, nem é porque Ele tem o destino da minha vida nas suas mãos. Deus não tem o destino da minha vida nas suas mãos. Eu é que tenho o destino da minha vida nas minhas mãos. Não é Deus. Não há destino traçado. Agora, não é preciso pedir a Deus. Aquela gente não teve que pedir nada. Deus sabe. Deus sabe. Deus tem presente a minha vida. E eu estou gastando energias quando me meto a fazer correntes de oração, ou seja, novenas, ou fazer promessas ou romarias para convencer Deus para resolver aquele problema que eu tenho na minha família ou na minha pessoa. É uma inutilidade. O que é que a gente deve fazer? Deixar de rezar? Não. A oração, naquele momento, é eu fazer o que tenho que fazer para ajudar aquela pessoa. Não é Deus que tem que fazer nada. Eu é que tenho que fazer. Eu é que tenho que fazer. Nós é que temos que fazer. Se eu tenho uma pessoa que eu amo muito e que está doente, e vou dizer a Deus: oh Deus, olha para aquela pessoa. Deus vai-me responder logo de mais jeito. Vai ao hospital, se o hospital não funcionar, vai ao continente, se não funcionar no continente, vai à América, vai a Cuba, vai aqui. Procura, que já tem no mundo uma solução para isso. Tens é que procurar, não fiques de braços cruzados. Ele já vai dizer logo isso. Vai dizer logo isso. Tens é que te mexer, porque eu já dei a solução. Deus já deu a solução na inteligência dos homens para descobrir a cura da maioria das coisas. A gente fala disso aqui muitas vezes, mas é importante para as pessoas porque a gente gasta energias erradas na oração, que é a pérola mais preciosa que nós temos. A oração não é para convencer Deus de nada, é para eu me convencer. Eu próprio é que tenho que me convencer. Além deste texto, no domingo que vem, domingo é um dia muito especial, sabias? Tu não me digas se não sabes. Tu sabes tudo sempre. Tu sabias que isto era... O meu diz-me tudo, mas tu sabias que isto era uma partilha e não era uma multiplicação? Tu já sabias isto? Já podias pregar domingo nas missas? Domingo é dia 26 de julho, vê se te lembras. 26 de julho. Para o próximo tem a ver com a padroeira Nossa Senhora do Bom Despacho, não? A Nossa Senhora do Bom Despacho manda despachar este assunto. Pronto. Ela diz que domingo é o dia da sua mãe e do seu pai. Da mãe e do pai de Maria. Dos avós. É o dia dos avós. 26 de julho. 26 de julho. São Joaquim e Santana. É verdade. Já sabias, então, não? Não lembrava, mas por acaso já sabia. Não há uma expressão que seja na Bíblia a dizer que o pai de Maria se chamava Joaquim e a mãe de Maria se chamava Ana. Isto chama-se a tradição da Igreja. Ou seja, aquelas coisas que foram contadas de boca em boca, desde o início. Então quem criou o dia dos avós foi a Igreja? A Igreja aqui inventou muitas coisas, graças a Deus. A Igreja é muito inventiva. A Igreja que inventou o dia dos avós, o dia do pai, o dia do pai e o dia de São José, estás a ver? O dia da mãe também era da Igreja, porque era o dia 8 de dezembro. Muitas coisas foram inventadas pela Igreja e depois a sociedade toma. E bem.
Mas a igreja aqui inventou o dia dos avós. E bem, às vezes não tão bem, que faz negócio daquilo. Pois é. A gente às vezes conversando com o bispo e com os padres dizem assim, se a igreja deixasse de fazer primeiras comunhões, batismos, casamentos, mesmo funerais... Estas lojas iam à falência? O comércio tradicional ia tudo à falência. Ia tudo à falência, é verdade. Mas domingo é o dia dos avós. E é uma homenagem importantíssima que se deve prestar aos avós hoje em dia. Outra vez. Porque está na moda outra vez os nossos filhos serem criados e educados pelos nossos avós. Mas não é só isso, é que os avós têm uma missão fundamental na transmissão da fé aos seus netos. Porque um avô não tem que pedir autorização ao pai. Se o pai deixa o filho com ele, ou a filha com ele, o avô não tem que pedir autorização ao pai para pôr o filho na catequese, para ensinar orações ao filho, para falar de Jesus ao filho. Não tem que pedir autorização. Os pais não têm autorização de nada. E isto não é... Se não queres que o teu filho... Se não queres que eu esteja todo o dia com o teu filho, então leva contigo para o trabalho, a ver se consegues. Portanto, se queres que ele fique na minha casa, vai ficar à minha maneira. E os avós têm essa missão que é muito importante hoje em dia. Se alguns pais, por qualquer razão, se afastaram do cristianismo, da igreja, estou respeitando esse aspecto, e metem os filhos nos avós, os avós ainda têm muito essa dimensão religiosa na sua vida, eles estão a fazer uma missão, catequistas, são autênticos catequistas dos seus netos. Isso é fundamental hoje em dia. Portanto, é uma grande homenagem que se deve prestar aqui aos avós, eles e elas, que estão a cumprir uma missão importantíssima de educar na fé os seus netos. Educar na fé os seus netos, porque dar Deus a um filho, dar uma religião a um filho, para além de tudo mais que se deve dar, é o melhor que se pode dar a um filho. Para além do curso, para além da alimentação, para além da educação que se dá, se a gente dá Deus a uma criança, ela tem um potencial extraordinário para depois, ao longo da sua vida, gerir. Pôr Deus na vida de uma pessoa é uma mais-valia, é uma força maior. Os momentos mais dramáticos das nossas vidas são dolorosos para nós. Mas quando a gente mete Deus neles, essa dor é uma dor muito mais suavizada. Ou encontramos uma luz no fundo do túnel muito mais rápido do que se não tivéssemos Deus para colocar aí. Portanto, os avós estão hoje a ter uma missão fundamental com os seus netos e devem mantê-lo, e um bem-aja a todos os avós que o fazem, independentemente da concordância dos seus filhos, portanto, dos pais dos seus netos, quererem ou não. Fazem muito bem, porque é mesmo assim. Não se tem que pedir autorização a ninguém para falar de Deus a ninguém. Não tem que se pedir autorização a ninguém. Não é imiscuir-se na educação que se dá aos filhos, não é uma falta de respeito, é importante, ponto final, é importante. É assim mesmo. Mas é verdade. Deus é importante. Os avós acabam por ser os primeiros a ensinar a benzer as crianças. Chegam logo, a casa e já sabem benzer porque a avó ensinou. Eu acho que é tão importante esse aspecto. Eu acho que este dia dos avós é um dia que tem que ser cada vez mais comemorado. Mas há alguma cerimónia, alguma realização especial, ou há só o convite para os avós irem com os netos à missa, por exemplo? O quê? Domingo? Não há. Portanto, tu festejas o dia do pai, as criancinhas fazem festejos. Não há nada. Acontece no verão, Mas não há nada de especial então. Domingo, os avós vão ir à praia com os seus netos. Depois na praia falem de Nosso Senhor a eles, que é muito importante. Então também dá. Não é? Porque é verão e compreendo. Ou ao almoço, o dia ou no almoço, forem lá à casa, geralmente o domingo é o dia que se juntam. Quando almoçarem, eu acho tão importante. O outro dia estava almoçando na casa de uma família e já estávamos a meio da refeição e uma criança com 8 anos, 8 ou 9, disse: vocês rezaram no início, porque ela chegou mais tarde com os pais. Vocês rezaram no início? E eu comecei a olhar para quem me tinha convidado e disse: para casa a gente não rezou, mas está tudo abençoado. E a gente obrigou-nos a fazer a oração da alimentação. Obrigado, Senhor, por este alimento que vamos tomar. É interessante uma criança com 8, 9 anos. Quer dizer que está sendo habituada assim. E as crianças têm o poder disso, de nos chamar a atenção. Chama a atenção para coisas que a gente lhes ensinou e que às vezes a gente esquece. E elas dizem: e então, como é que é isso? Isso é tão bonito. Então, meus próprios filhos estão educando muitas vezes os pais nesse aspecto. O que é bom. É sinal que aquela coisa marcou positivamente. Ficou lá. Portanto, domingo é o dia dos avós. Uma homenagem àqueles que têm os seus avós
agradeçam a Jesus, não se esqueçam de um beijinho domingo a eles, muito especial. E os filhos que têm os seus filhos educados pelos seus pais, não se esqueçam desta gratidão profunda que devem ter aos seus pais no próximo domingo, sempre, mas no próximo domingo lembrar isso mesmo. Se a gente recorda o dia do pai, o dia da mãe, é importante também, no domingo, homenagear os nossos avós. Sr. Padre, agora vou-lhe fazer uma pergunta. Sabe que dia é hoje? É dia de que santo? Ou de que santa? Hoje é dia de Santa Brígida. Que é a padroeira? Por acaso eu não sei. Ela é sueca. A Ana acertou. Da Europa. Padroeira É uma da das Europa. padroeiras da Europa. É uma das padroeiras com São Bento e com mais uma ou outra ainda. Ela hoje hoje é Santa Brígida, Santa Brígida. padroeira da Europa. Ela é sueca. Essa mulher teve 8 filhos. Casou, teve 8 filhos, o marido morreu, ela meteu-se numa congregação religiosa sem deixar de educar os filhos. Ela fundou uma própria congregação religiosa, Santa Brígida. Foi uma grande senhora. Viveu ali no século XIV, 1303 até 1370. Pronto, eu pensei que ele não ia saber, mas ele já me tramou. que ele já sabe rezei, tudo. já fiz a minha oração da manhã e tinha lá Santa Brígida. Eu, por acaso, já sabia. Em todas as paróquias por onde passei... E eu vou ser muito sincera, eu lembrei-me muito de si. Tinha Ok. falado Tinha de Santa explicado. Maria Madalena, que Não é educadora, é uma grande... acabava por ser uma injustiça com a senhora. Foi uma porque- injustiça que houve na história. Um Papa que fez isso. Mas o seu nome há de ser reposto, se Deus quiser. O seu bom nome. Toda a gente tem direito ao seu bom nome. Vamos então ao horário deste fim de semana. O horário deste fim de semana das missas é diferente. Porque eu vou estar sozinho. Então as missas, no sábado temos missa às 19 horas no aeroporto. No domingo as missas são às 10 horas na Matriz, 11 horas em São Pedro, 12 horas em Santa Bárbara, 13 horas em São de Espírito, 17 horas em Almagreira, que é a missa de festa, e 18 horas há a procissão em Almagreira. Portanto, a seguir à missa há a procissão. Então a missa é às 17, em A missa de Almagreira. Almagreira, bem. Porque nós tínhamos ali a informação que era às 4h30, às 16h30. É 17. Às 17. Ano passado foi porque era com crismas, mas este ano não há crismas, não precisa ser tão mais E cedo. depois vai haver a procissão. Há a procissão às 18. É a festa de Nossa Senhora do Bom do Despacho. Bom Despacho, que é a Nossa Senhora do Bom Parto, no fundo. Recordo que no domingo há sopas de império, também, para a angariação de fundos na Copeira da Glória. Recordo que na segunda-feira há uma missa no Pasto da Maré de Agosto, na praia. Há uma missa às 20h30, que é uma missa quase de encerramento já, de um acaral que vai haver agora em Santa Maria. Começa hoje um acaral aqui. Mais de 500 crianças que vêm de todos os Açores para Santa Maria. Escuteiros, é. E então, na segunda-feira, há uma missa que é aberta a todas as pessoas que quiserem ir, todas as familiares, todas as pessoas. É uma missa especial, uma missa diferente, feita pelo Padre Rui, às 20h30, no Campal, no espaço onde vai acontecer este acampamento, este acaral. O acampamento vai acontecer ali no Parque de Campismo da praia. Da praia, mas bem. depois a missa será ali Será no no Pasto da Maré de Agosto. Pasto da Maré, às 20h30, na segunda-feira. Não esqueçam, vale a pena passar lá. Estamos no verão, uma hora excelente para isso. E é uma missa especial, uma missa diferente. As crianças que vão estar lá são crianças dos 6 aos 10 anos, que são os lubitos. Os mais pequeninos. Mais pequeninos. Fica este apelo aqui, não esqueçamos de os que pudermos estar presentes, irmos a este acampamento. E não esqueçamos, tudo o que temos a mais não nos pertence, está fazendo falta a alguém, sejamos generosos, saibamos partilhar, porque nunca nos faltará. Bom dia para todos. Bom dia, muito obrigada.